Eu vou te ensinar a ser um bom vendedor de energia solar e faturar pelo menos, no mínimo, R$ 12.000 por mês vendendo projetos de energia solar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Elvis e eu ensino pessoas comuns a partir do absoluto zero e ter uma renda mínima mensal de R$ 12.000 vendendo projetos de energia solar. E o tema de hoje é como você se tornar um bom vendedor de energia fotovoltaica, um bom profissional nesse segmento. Esse tema vai ajudar a fazer com que você faça a diferença aí na vida das pessoas, na sua comunidade e também a diferença em sua vida. Então fique ligado. Ele vai te ajudar a entender de uma vez por todas como ser de fato um bom vendedor. Tá? Essas são as dicas do tema de hoje. Mas esse tema não é para você que não gosta de vendas, esse tema não é para você, tá? Que não gosta de pessoas, que não gosta de negócios. Tá? Então esse tema vai ser um saco para você que não tem esse faro comercial. Fechou? Galera, bora ao tema. Primeiro quesito, vendas é emoção, tá? Vendas é emoção e essa emoção ela precisa ser vivida, precisa ser sentida. Quando o cliente, na maioria das vezes, avança em um projeto com você, é porque ele sentiu essa emoção da segurança, a emoção de, cara, de poder realizar, tá, um projeto, de poder economizar ou de poder empreender e apostar todas as suas fichas, na maioria das vezes, em você. Ou seja, apostar em você primeiro. Para você se tornar um bom vendedor, você tem que ter um conhecimento, tá? Tem que ter uma base em relação à viabilidade econômica. Como é que você faz isso? Você tem que destrinchar e colocar uma analogia na frente do seu cliente de acordo com o cenário vivido dele. Eu vou dar um exemplo aqui, galera. Para você, primeiro quesito então, você tem que ter uma noção de viabilidade. Como é que você faz essa parada? Você sabe que ele já tem uma fatura de energia a ser paga. Você já sabe que ele já tem uma dívida ativa aí com a distribuidora. E o seu cliente ele sabe disso, mas nunca ninguém falou. Tá? Ou seja, ele já tem essa dívida ativa, tá? A vida toda, né? E se ele não tomar essa decisão agora, ele vai continuar tendo essa dívida por muito mais anos. Então você tem que trazer isso para a mesa, que é o óbvio, mas que nunca às vezes ninguém falou para ele. Entende? É o que move ele a tomar essa decisão, é de repente avançar num projeto, é fazer esses estudos que ele está fazendo. Então já abra uma pergunta de situação já com o seu cliente, já na abertura, na abordagem, pedindo qual que é a experiência dele em relação aos orçamentos que ele está fazendo. Ele já vai te responder que ele já está estudando isso há tanto tempo, já tem empresas que apresentou para ele. Então faça a pergunta, e nessas empresas que te passou, que passaram aí pela sua jornada, né, que passou aí, né, assim como eu estou passando, tem alguma que te chamou atenção, que você viu que de repente que faz sentido para você? Porque ele vai participar você. A empresa, em alguns momentos, ele vai participar um ingrediente específico que fez com que tenha chamado a atenção dele. Aí ele vai estar passando a revelar uma possível dor, tá? Uma possível necessidade que ele tem. Um bom vendedor, gente, tá? Para ele viver essa emoção junto com o cliente, ele precisa aplicar um coach, na verdade. Tá? Um coach é um treinador. Ele precisa entender por dentro. Para entender por dentro tem que fazer perguntas, tem que se envolver. Ele tem que criar rapport. O que é rapport, Elvis? É o que o Fórmula Fotovoltaica faz. Ele cria conexão. Essa conexão junto ao cliente é fazer com que o cliente se envolva no processo. Fazer com que o cliente se envolva no projeto. Que ele participe. Ah, Elvis, o cara quer investir, quer ter a parada lá pronta e acaba... Não, não é bem assim, é muita grana. Na maioria das vezes é um dinheiro até que ele não tem, ou é todas as economias que ele tem, principalmente se tratando de um projeto residencial. Na maioria das vezes eu observo que os projetos residenciais, hoje em dia é difícil existir um financiamento direto. Às vezes a pessoa dá uma boa entrada, ou ela paga à vista, ou ela parcela até mesmo direto com você. Então é sofrido. E você precisa fazer o quê? Você precisa envolver ela nesse processo. Fazer com que ela sinta essa emoção, e que é a emoção que vai fazer com que ela avance com você. Então traga para mim essa dívida ativa que, se não tomar decisão agora, neste momento, tá, daqui 5 anos ele terá desejado ter tomado a decisão no dia de hoje. Ou, se ele participar você, que ele já fez orçamentos há 5, 4, 3, 4, 5 anos atrás, já tenho quase que certeza que o dia de hoje, tá, se pudesse perguntar para ele,
ele se arrepende no dia de hoje de não ter tomado decisão há 3, 4 anos atrás, entende? Que era uma outra prioridade. Aconteceu isso comigo num cliente uma vez que eu fui atender, e ele falou, olha, em 2013, quando veio, né, essa tecnologia e tal, eu tinha o dinheiro certinho para fazer um projeto. O cara, esse empresário tem uma panificadora. Eu tinha dinheiro certinho para fazer o projeto de energia solar. Na época era muito caro, mas a energia também era cara, ele já tinha entendido. Então eu tinha a opção de fazer o projeto de energia solar, ou eu tinha a opção de trocar de carro, comprar um carro novo. Na verdade, um carro que eu sempre quis, na época era um Fusion, né? Ele está com o carro até hoje. Ele falou, olha, o meu carro está aí, tá? Não me arrependo, mas se eu tivesse feito o projeto de energia solar lá no passado, eu teria comprado já 2 carros desse aí, só com a economia de energia. Então, assim, é uma revelação que ele colocou, né? Mas só colocou porque eu fiz pergunta. Se você não faz pergunta, gafanhotão, você não vai descobrir as respostas, saca? É mais ou menos isso. Mas uma pergunta ela tem que ir de acordo com a narrativa, criando conexão com o cliente. Você não pode virar uma espécie de interrogatório e que o cara ele espana, ele acaba, né, véio, caindo fora do eixo aí que é o objetivo de você apresentar algo, né? Então é essa parada. Então assim, eu sempre digo para os meus gafanhotos, que são os meus mentorados, não basta ser vendedor. Para você ser um vendedor bom, não basta você ser vendedor. Você tem que parecer ser vendedor. E como é que você parece ser? É o teu posicionamento, é a tua postura. Sabe, aquela história que muitos falam, galera, que ó, o cliente sempre tem razão, aí que você se engana. Eu ainda vou escrever um livro. O título dele vai ser assim, os clientes nem sempre têm razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe sim uma crença limitante, né? Que todo mundo fala que o cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem razão. Quem disse? O que eu não posso, dentro de um processo, é já discordar do cliente de cara, tá? No sentido de eu afastar essa conexão junto a ele. Tá? Mas não significa, eu preciso ver o mundo lá fora, eu preciso ver o cenário com a visão, com os olhos do cliente. É isso que vai tornar você um vendedor bom para você chegar nos seus 12K. Só que o fato de você enxergar o mundo lá fora, de enxergar o sistema dele, de enxergar a dificuldade que ele tem, de enxergar com os olhos, com a ótica do cliente, não significa dizer que você vai concordar com ele. Mas significa dizer que você tem que sentar do lado dele para entender o mundo da forma que ele entende. Aí sim você começa a construir uma jornada de cenários. Ó, o senhor me colocou essa situação, né? Então vamos avaliar. Existe uma situação que eu vi assim, 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 assado, seu José. E essa situação ela era nesse cenário aqui, ó. Começa a desenhar. E daí o cliente também ele tinha essa imaginação, né? Que eu também tive um dia, essa que o senhor não participou, ó, queria conexão, que era exatamente isso. Até que chegou um momento que eu vi isso. E daí eu enxerguei aquilo, né? E o senhor viu só qual que foi o resultado? O resultado foi esse, foi aquele. O cara começa a perceber, começa a observar, então alguns momentos você tem que dar uma aterrissada, você tem que dar um passo para trás, para depois você vir no caminho certo, para pegar a rua, a avenida certa. Senão, se você discorda de cara com o teu cliente, ele não entende o porquê. E ele afasta. Porque as pessoas fazem negócio, elas fazem negócio com quem ela se sente mais à vontade, com quem ela sente mais segurança, ou seja, ela compra você primeiro antes dela comprar o seu produto. E é assim que eu digo a vocês, não basta ser vendedor, tem que parecer ser. Como é que você parece ser vendedor? As suas atitudes, seu posicionamento, profissionalismo, aquilo que você prometeu, cara, você viu que é diferente do que é o praticado, do que é a norma da tua empresa, que é os seus métodos operantes, você viu que você prometeu algo, que é uma vírgula, anota, cara, você vai precisar entregar essa parada aí. Você prometeu, não é obrigado a prometer nada, mas prometeu, entrega. Entrega, não tem nada de errado. E se puder entregar mais que você prometeu, cara, vai fazer toda a diferença na vida do teu cliente. Cria essa conexão, você mesmo com ele. Vendas é isso. Vendas não é você ser um mega power falante, sei lá, cara, um ambulante, um cara que fala pelos cotovelos. Vendas é ouvir mais, fazer as perguntas certas. O que são as perguntas certas, Elvis? É a pergunta vivida no momento do atendimento com esse cliente. Isso é a pergunta certa. Se o cliente já traz para a mesa, olha, eu já fiz vários orçamentos, Elvis, e o que me impediu foi financiamento. Foi isso que me impediu. Financiamento, fala, mas qual que foi o gargalo desse financiamento? Ah, não aprovou meu cadastro.
Na época o senhor pode me participar o porquê que não aprovou? Ah, não aprovou porque eu estava negativado, inclusive estou negativado até hoje. Então, olha, você está vendo que na abertura eu já consigo ter um cenário, cara? E não é porque está negativado, daí você vai julgar ele, vai dar um jeito de cair fora, né? Porque o Elvis me ensinou a qualificar o cliente, eu qualificando. Não, pergunta a ele. Tá, então esse é o cenário no passado, hoje continua o mesmo cenário. E o que o senhor tem de diferente daquele cenário para o senhor avançar com alguém agora? Ele vai te dizer, não, agora eu juntei um dinheiro, né? Eu tenho um dinheiro para comprar à vista. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? O cara já revelou para você, você vai qualificando, cara. Para com esse negócio de ser, cara, tirador de pedido. Entendeu? Onde o cliente olha para você e fala, nem viu. Tem situações que eu vi, gafanhoto. Tem situações que eu já percebi e vi de mentorados meus, na inicial, de chegar no cliente e o cliente já falar, olha, é o seguinte, cara, eu já vou te adiantando, vou fechar com o menor preço. E ó, eu tenho um preço bom aí na mesa, tá? O cara nem viu o teu preço, cara. O cara nem viu o teu valor. Quando o cara vem com esse cenário, já tem que falar assim, tá, você pode me participar antes de qualquer coisa, pode me falar qual que é o valor que o senhor tem na mesa hoje? Já vai direto na garganta e já vai antecipando sua objeção dele, olha. Então logo, eu acredito que assim, eu jamais vou ser o menor preço. Porque sempre vai ter alguém vendendo mais barato. Isso é normal, até no segmento do seu trabalho, seu José. Aí eu trabalho com borracharia. O senhor tem concorrência, não tem? Tenho. O senhor tem cara que, o senhor já viu um cenário do cara que sempre vai fazer mais barato que o senhor, tal. O senhor já sofreu com isso? Eu duvido, cara. Eu duvido qual nicho, qual segmento nesse mundão de meu Deus que o cara não tenha concorrência. Até a tia do cachorro quente, cara, esses dias eu estava reclamando que o cara estava vendendo a salsicha mais barata que a dela. Tá entendendo? Sempre vai ter um movimento, sempre vai ter alguém vendendo mais barato que você. Só que você ancora, eu não sou o mais caro, não sou o mais caro, mas eu tenho um valor que eu vá conseguir lhe atender, não só na instalação, mas que eu vá conseguir lhe atender depois, que eu vou conseguir lhe entregar. Porque eu preciso muito da sua força nesse momento. Eu já antecipo um gatilho nele. E o que eu vou precisar do senhor? Que o senhor me valide para o seu vizinho, para sua família, para os seus colegas. Isso só vai acontecer se eu fizer um bom trabalho. Porque se eu fizer uma porcaria de um trabalho, o senhor não vai ter preço nenhum que eu coloque na mesa que vai fazer com que o senhor avance comigo. Começa a construir e implicar o problema dele. Você vai fazendo no telhado, né, senhor José? Vou. Qual que é a cobertura que o senhor tem aí? Sabe me dizer? Ah, é telha de barro, telha de barro. Quando a gente faz um movimento de telha de barro, tá, existe sim a possibilidade de vir a quebrar algumas telhas. Não sei se alguém te falou, mas é importante saber se o senhor tem algumas telhas dessas, que a gente já troca na hora. Se não tiver, eu já pego o modelo e compro. Por quê? Porque quando a gente faz o movimento, ela é muito frágil e ela é resistente e frágil ao mesmo tempo, né? Porque ela está aí, quantos anos? Quantos anos tem a sua casa? Ah, minha casa tem 20 anos. 20 anos essa cobertura? 20 anos essa cobertura. O senhor imagine, sol e chuva, chuva e sol e chuva e sol. Cria essa emoção, cria esse cenário na cabeça dele. O cara que vai te falar que não quebra nenhuma, sai correndo, que vai quebrar. A gente usa passarela. Passarela o que é? É uma tábua que a gente coloca, né, que distribui a carga e tal. Mas vai acontecer. Tem situações, seu José, que na nossa empresa a gente faz o caminho de Moisés. Que é o caminho de Moisés? A gente tira as telinhas, tal, faz um caminho para a gente passar por aquela passarela, com uma passarela para poder distribuir a carga e não pisar em cima da telha. Se ninguém me falou, cria essa conexão com o seu cliente, tá? No momento em que ele, cara, tem a emoção de ver a parada acontecendo. É isso que vai fazer com que você avance e feche seu projeto. Ó, projeto residencial, galera, não pode passar da segunda reunião. Quiçá, se você for gafanhoto mentorado meu, é na primeira que você decide. É na primeira que você decide. Para você ser um bom vendedor, você só pode arredar o pé da primeira reunião já deixando marcado a segunda reunião de fechamento. O cliente dá sinais quando você não é o parceiro ideal dele, sabe como? Quando você sai da reunião e não consegue deixar agendada a próxima. Ah, Elvis, mas é caro, você tem que falar. Tá, então o senhor precisa conversar com quem? Tá, hoje é segunda. Até que dia que o senhor tem mais ou menos uma previsão? O senhor precisa do quê? Até quarta, quinta-feira? Não, até quinta eu já tenho. Quinta. Então posso retornar quinta aqui de manhã ou à tarde? À tarde, às 14 ou às 16. Joga sempre duas possibilidades para o seu cliente responder. Se o seu cliente não tiver claro isso para ele, cara, de que vai ter uma segunda rodada e não vai ter dia, não vai ter horário, já é um sintoma de que você não é o cara. Que já tá ligado no canto da sereia. Sempre tem uma sereia mais bonita que você.
Você nunca vai ser a capa da revista. Quem que é o mais bonito? É o que fecha o projeto. É esse. Aos olhos do cliente é esse. É o solucionador. E ó, não tem nada de errado, cara, você perder venda. O que não pode é perder mais do que ganhar. Mas você acha que eu na minha vida eu ganhei todas? Claro que não, cara. Claro que não. Perdi várias. O que eu não faço nos dias de hoje? Sofrer. Sofrer. Se não é para ser eu, tá tudo bem. O outro também precisa comer e pau na mula. Vamos lá. Então tenha a humildade de qualificar esse teu cliente, mas ó, aí quando você, por que você está me perguntando isso? Ó, porque tudo que eu não quero é tomar o seu tempo. Cara, eu estou dizendo o que nessas entrelinhas? Que eu não quero perder o meu, saca? Tudo que eu não quero é tomar o seu tempo em algo, de repente, que o senhor está esperando uma resposta e a resposta não vem, né? Então a gente já deixa certinho, por quê? Nós temos também demandas lá, e o senhor também tem demandas aqui. E nós temos que chegar num consenso para te entregar tudo aquilo que eu estou te colocando. Então é isso, as pessoas, elas fazem negócio primeiro com você. Ela compra você primeiro, como eu já citei nessa aula, para depois comprar o seu produto. Tem que criar essa conexão, sim. Eu já teve situações de eu ficar 2, 3 horas com o cliente, ficar uma manhã com o cliente e acreditar que estava certo. E ele não conseguiu me falar um dia e um horário, numa próxima reunião naquele dia. As pessoas que elas mais querem, gafanhoto, é consumir, adquirir, comprar. Esse é o desejo latente que eu tenho, que você tem. Quem é que não gosta? Ah, não, eu guardo meu dinheiro. Guarda nada. Você até guarda, mas com um propósito de trocar de carro, comprar de outra casa, comprar um terreno, viajar. Ninguém guarda dinheiro por guardar. Só para bonito. Você guarda por algum propósito, alguma motivação. Saca? Então é isso. A habilidade que o vendedor precisa ter neste momento é a emoção. Por isso que eu sempre levo, tá? Eu sempre levo um rascunho, um papel. Sempre tem uma proposta, tem uma pastinha, você leva um rascunho, um papel para você poder escrever, criar o cenário, prototipar. E o vendedor, tá? Ele tem que sim ter a sua simpatia. Gente, um sorriso bem dado, cara, ele desarma. Desarma qualquer pessoa. Pode ser o cara mais duro. Mas ele desarma, ele já passa uma mensagem para o cliente de que existe um ser ali que tá ali por ele. Tipo assim, ó, boa tarde, tudo bem? Mas é uma coisa natural. Tudo bem com vocês? Dá licença. Seja cordial, cara. Agora imagine que seja com a cara fechada, cara. Você não mostra os dentes pro seu cliente em nenhum momento. Tem entusiasmo. Crie a necessidade, se o seu cliente não tem ainda, crie a necessidade na cabeça dele com exemplos. Com exemplos. Se ele tomar essa decisão agora, daqui 5 anos, essa dívida que era para ser permanente deixa de ser. Antecipe as objeções que vêm na cabeça do seu cliente. Mas tem a taxação do sol. Aonde? Fala para mim. Ele só vai começar a pagar uma coisinha a mais lá em 2025, 26, aonde o fio B vai superar a disponibilidade, principalmente se for no trifásico. Gente, isso aí não é o que vai travar o sistema, não é o que vai travar ele avançar e ter conforto. E eu vou dizer aqui pela minha casa. Aqui nós tínhamos, tá, dentro da cidade, a gente mora aqui na cidade de Cascavel, nós tínhamos um padrão monofásico, 127. Então a gente tinha um ar-condicionado que tinha um conversorzinho, que ele transformava, né, esse conversor para 110, e tinha um ar-condicionado apenas. Então se ligasse o ar-condicionado e ligasse o chuveiro, derrubava a chave do padrão. Se ligasse o micro-ondas, derrubava, sabe aquela história de carro de ferreiro, o espeta de pau? Eu falei, não, isso é uma crença limitante. Como assim, casa de ferreiro, espeta de pau? Não, carro de ferreiro, o espeto é de ouro, não é nem de ferro. Eu falei, não, para com isso, se eu não comprar nenhum que eu vendo. Foi aonde eu mudei para bifásico. Colocamos 5 ar-condicionado, 12.000 BTU, tem a piscina e liga tudo agora ao mesmo tempo. E a gente tem o quê?
A gente tem conforto, mas uma conta de energia absurda, concorda comigo? Se no monofásico estava pagando R$ 600, com um ar-condicionado e racionando, você imagina agora no bifásico com tudo ligado, né? Praticamente. Essa conta de energia chegaria a R$ 1.500 fácil. O que eu fiz? Fui lá e montei o sistema de energia solar. Hoje a fatura ela vem o quê? Ela vem 110, 90, 130. Basicamente é isso. Ou seja, conforto e qualidade não... Conforto e economia não conversa muito. Para você ser um bom vendedor, você tem que despertar essa necessidade no seu cliente. Com entusiasmo, com sorriso, na hora certa. Não adianta você falar, você está pagando R$ 2.000 de fatura de energia, né? Cara, não. Nossa, você está pagando R$ 2.000 de fatura de energia? Olha, tem um ponto positivo, né, de que isso é possível a gente mitigar e diminuir, tá? Mas a gente precisa agir. Porque agora, a disponibilidade, essa tal taxação, hoje você paga 100% dela, sem energia solar. Mostra isso para ele. Você paga 100% dela, porque você não tem geração. No momento que você passa a ter geração, você vai pagar só 15%. Na verdade, já está embutida na disponibilidade. Você vai começar a puxar uns troquinhos no bolso lá em 2026, gafanhoto. Então, teu payback, teu retorno do investimento, ele acelera. Cada mês que passa, é um mês a menos que você tem na tua contabilidade. É um mês a menos que você deixou de poupar de uma forma mais rápida. É assim que você vai fazer. Venda. Se você já está no setor, venda como se fosse a tua primeira venda. E se você está entrando agora, é a sua primeira venda, então saiba aproveitar. Lembrando que um projeto residencial não pode passar da primeira reunião, gente. Até 10 kW não pode passar da primeira reunião. Se passar na segunda, você tem que laçar. Não é igual antigamente, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, que a gente tinha que ficar adulando o cliente, cara, fazer 4, 5, 6, 7 visitas para vender um projetinho de 20, 30 mil reais, hoje não mais. Sabe por quê? Porque na época existia uma crença limitante de que a parada não funcionava. Será que ela funciona mesmo? Ó, vou esperar meu vizinho montar, a hora que ele montar, eu vou ver se funciona. Ele achava que não funcionava. Hoje não tem mais isso. Porque já foi comprovado e provado por A mais B que funciona. Então, não tem tempo a perder. Crise? Que crise? Vieram me falar de crise. Nós estamos vivendo crise, sempre vai existir uma crise, é normal. Normal. Que é uma crise mais ferrenha que 2020, a entrada da Covid, da pandemia. Cara, essa crise que nós estamos passando agora, econômica, de mudança de governo, cara, ela é nada. É quase zero perto da crise que a gente passou em 2020. Que era uma incerteza de vida. Não sabíamos nem se ia estar aqui, cara. Para gravar esse vídeo aqui para você e você, para trabalhar. Então a crise sempre vai existir. Daqui 3, 4 anos vai ter outra crise e a crise vem. Então assim, o fato é, a gente não deixa de viver, a gente não deixa de consumir, a gente não deixa de comprar, a gente não deixa de consumir a energia, né? E qualquer outro tipo de consumo. A gente não vai deixar, sempre vai existir. E quanto mais a crise, aí você antecipa o teu cliente, quanto mais crise existir, mais medidas como essa a gente tem que tomar para poder buscar a viabilidade de ter controle daquilo que a gente faz, e a energia cada vez mais, do que a gente ficar exposto. Exposto à distribuidora local, exposto ao governo. Temos que cada vez mais a gente evitar essa situação. Se o cliente participar você, cara, que ele vai precisar financiar, e você tem na mesa um projeto de 50 mil reais, pergunte a ele, seu José, o senhor teria disponibilidade para dar uma entrada, por exemplo, ou não? Pergunta para ele, vai falar, eu tenho 25 mil, a metade eu tenho. Então, faça para ele, tá, um esboço, um desenho de um projeto que seja 50% que você estaria fechando hoje dos 50 mil. Para ele pegar a simultaneidade, a curva da simultaneidade, gerar e consumir. Aí espera, ó, que você fala, ó, a gente faz agora, tá? Você já tem uma economia representativa, porque consumiu, gerou, consumiu, injeta alguma coisa e volta, paga só imposto se alguma coisa que volta. Mas a hora que o cenário melhorar, as taxas de juros, a Selic, o senhor faz a diferença. De repente, quiçá, já coloca um inversor com essa sobra, para a gente poder aí dobrar esse teu sistema. Só adicionando módulos, mas já está aprovado na distribuidora já.
Isso são indicadores que você vai colocando na mesa, que você vai, esse funil, ele vai afunilando essa questão até você chegar rumo ao fechamento. Porque do contrário, às vezes, você perde uma venda por besteira. Você perde um negócio porque o seu cliente não sabe. E ele não tem essa obrigação de saber o que ele nem sabe como funciona. Agora você tem, fazendo perguntas, entendendo a necessidade e a realidade dele. Galera, eu tenho mais de 1000 projetos. E nenhum deles foi igual um ao outro. Cada um teve uma particularidade. Cada um teve uma especificidade. E é nisso que eu quero falar com você agora. Para você ser um bom vendedor, você tem que ser específico em alguns detalhes. Muito específico. Tem que envolver o cliente. Você está sentado numa cadeira, numa mesa ali com o seu cliente, pergunte ele onde é que é qual que é o seu padrão? Quantos amperes o senhor tem lá no disjuntor geral? Ah, não sei não. Podemos dar uma olhadinha? Quebra esse gelo, vai lá com ele ver. Dá uma olhadinha. Quem é gafanhoto sabe, vai lá, ergue. Onde é que está o disjuntor geral? Você vai saber se precisa fazer uma adequação ou não. Ah, Elcio, como é que eu sei se precisa fazer uma adequação? Dá uma olhada aí que tem algum conteúdo meu que fala sobre isso. Mas é importante você envolver o cliente no processo. É importante. Às vezes o padrão dele está irregular, colocar dentro da norma, com disposição. Então você tem que ver. Tem que ver se tem árvore ao redor, ou se vai ser solo. Envolva o teu cliente no processo. Quanto mais preparado você tiver, quanto mais você envolver ele nessa emoção do atendimento, mais próximo do fechamento você vai estar. Mais rapidamente você vai chegar na construção dos seus 12K. E ó, tem gafanhoto que fala, Elza, eu fiz 12K esse mês, fiz o segundo mês, o terceiro, não sei se vai rolar não. Não pode ficar esperando. Se você está num período de mês fértil de fechamento, os 12 tem que virar 20, tem que virar 25, 30, para cobrir aquele mês que você sabe que vai passar por uma turbulência. Qual mês, Elvis? Sei lá, janeiro, dezembro. Você tem que fazer esse teu 13º para cobrir. E vai ter meses que vai faturar 48 mil de comissão, mas vai ter meses que vai faturar 3, 4. Ele tem que diluir. Então aproveite as vacas gordas enquanto você pode. Ah, fiz meu 12 mil, tirei o pé. Cara, não vai fechar. A conta não vai fechar. Para você ter uma renda mínima mensal de 12 mil reais, você tem que trabalhar com média. E ó, não trabalho com média anual não, trabalho com uma média trimestral. Para você poder dar tempo de você recuperar naquele mês que está frágil. Tá? Outra coisa, comunicação. Você ser um bom vendedor tem que parecer ser, lembra? Não basta ser, tem que parecer ser. Tem que ter uma boa comunicação. E a boa comunicação não é falar bonito, não é falar palavras difíceis, não. A boa comunicação, galera, é o entendimento do teu cliente. É como ele entendeu a parada que você acabou de falar. Contexto. Quer ver um exemplo? Você falou. Aí teu cliente está ali, né? Tá assim, já quase dormindo, né, cara? Falou. Daí você fala, seu José, e aí, alguma dúvida? Fala, não, nenhuma. O senhor entendeu, seu José? Dá um exemplo para nós aqui dessa questão da simultaneidade que eu acabei de falar. Dá um exemplo para mim ver, sabe por quê, José? Para mim entender, para mim poder. O importante é não ter dúvida. Ele vai dar um exemplo, cara. Você coloca ele contra o muro, ele vai falar, você me falou isso. Opa, você viu que tem alguma coisa para ajustar, você ajusta. Porque eu vejo muito cliente falando o que ele ouve. Não é nem o que o cara falou, é o que ele ouve. E daí eu vejo outros vendedores que pegam esse cliente falando o que ele ouviu, o jeito que ele entendeu, e daí crucifica a empresa que falou para ele. E tá tudo errado. Eu cheguei num nível de jogo que eu já sei entender por dentro de que não é a empresa que atendeu ele que falou de forma desordenada, mas foi o entendimento dele na qualidade de cliente. E não tem nada de errado, o negócio não é dele. Então volto a falar, uma boa comunicação é você, quando você coloca palavras técnicas, você justifica quais são. E escreve, se possível for, e deixa isso com ele. E repita sempre o nome dele. Tenha repetição. Seu José, anote. Ó, por exemplo, o Covid me lascou. Eu tenho esquecimento de nome de pessoas, coisa que eu tinha uma habilidade medonha. Então, quando eu vou para uma reunião, eu já anoto a data, né? Tá? Seu José, Dona Maria e Pedro, já anoto. Porque em algum momento eu sempre estou repetindo. Pedro, o que você me diz? Dona Maria, seu José, tem que envolver eles, criar essa conexão.
É importante você fazer as mesmas coisas que você vem fazendo, porém de uma forma diferente. Chama as pessoas pelo nome. Pare de chamar de vizinho. Pare de chamar de cara, de freguês, pelo amor de Deus. Chama ele de seu José. Já teve situações de eu chegar, tá atendendo, falar, qual que é seu nome mesmo? Por que você quer saber meu nome? Não, quero saber seu nome para mim não chamar de você, né? Não chamar de senhor. A minha mãe me ensinou desde criança a respeitar as pessoas como senhor. Qual que é o seu nome? Seu José. Seu José, pra gente ter um... Já aconteceu de ter esse nível de cliente, cara. O cara tá com uma faca e um espeto na mão. Ele acha que eu sou do Serasa, sei lá, acha que eu sou, sei lá, velho, Polícia Federal, né? Entende? Então você tem que ter essa conexão com leveza. Sacou, meu amigo gafanhoto? Então, para ser um bom vendedor, você tem que ser um bom ouvinte. Você tem que ser um cara que crie conexão. Tem que ser um cara que fale, que faça perguntas, que se envolva no processo, que faça o teu cliente viver esse momento junto com você. Tudo isso que eu estou falando para vocês são gatilhos mentais que você vai startando ao longo do tempo nessa jornada. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal. Posto conteúdo toda semana para te ajudar aí no campo de batalha rumo aos seus 12K. Pessoas comuns que visam ter uma renda mínima mensal de 12 mil reais. Ou me siga aqui no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo no TikTok, beleza? Um abraço e tudo de bom.